Olá, tudo bem? Então, mais uma oportunidade de nós compartilharmos um devocional da comunidade cristã Hebron. E eu quero conversar com vocês a respeito de um versículo que está lá no capítulo 12 de Provérbios, no versículo 11. E o que eu aprendi, lendo e meditando nesse versículo nesses últimos dias. Diz o seguinte, esse versículo: quem se dedica ao trabalho de sua própria terra, colherá com fartura. Mas o que vai atrás de ilusões é insensato. Em algumas outras versões fala aquele que vai atrás de fantasias, é insensato. Então, nesse breve estudo, eu quero compartilhar aquilo que nesses últimos dias eu tenho aprendido. Que Deus, que quando nós nos convertemos e quando nós chamamos ao Senhor Jesus para ser o nosso Senhor e Salvador, quando nós chamamos o Espírito Santo para habitar em nós, nos dar direção, nos convencer do erro, do pecado, da justiça, do juízo, Ele aviva em nós os dons, Ele faz com que os talentos, aqueles talentos adormecidos e muitas vezes que nós desconhecíamos, mas que já estavam em nós desde o princípio e que Deus havia depositado em nossas vidas, venham a aflorar em nossas vidas. Quando nós começamos a caminhar num caminho de arrependimento, ou seja, fazer o caminho de volta, buscando consertar algumas arestas, alguns pontos da nossa vida que porventura não ficaram de acordo durante a nossa caminhada, nós começamos a aprender que a nossa vida precisa ser diferente. O nosso estilo de vida precisa ser mais consistente. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, as nossas atitudes, a nossa maneira de receber informações, a nossa forma de aceitar críticas, a nossa maneira de planejar os nossos dias e o nosso futuro precisa ser mais consistente. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não veio nos trazer uma fantasia, Ele não veio nos vender somente um sonho, Ele veio nos trazer uma realidade, a realidade da vida eterna, a realidade do reino de Deus. E isso é uma realidade na minha vida e na sua vida. Não existe fantasia, não existe ilusão nenhuma na palavra de Deus. O Senhor Jesus, de forma alguma, em momento algum, veio nos trazer uma ilusão, para que em algum momento da nossa caminhada cristã nós possamos nos sentir desiludidos. Pelo contrário, nós nos desiludimos com aquilo que não vem de Deus. Nós nos desiludimos com as nossas fantasias, com os nossos sonhos que não estão alinhados com a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando nós não encontramos essa consistência na nossa caminhada cristã, nós caímos em dois erros, que aqui nesse versículo ele está comentando, o Salomão fala, que é de não cuidar da sua terra, ou seja, daquilo que é seu, daquilo que Deus já te deu, e de ficar fantasiando coisas, ou tendo ilusões de coisas que possivelmente não é para mim, ou não é para você, ou possivelmente não venha acontecer, porque muitas vezes são fantasias, são ilusões, e que muitas vezes nos tornam desiludidos por alguma situação. Mas, lembrando, em nenhum momento Jesus veio nos falar de fantasias. Em nenhum momento Jesus pregou fantasia. A palavra de Deus não fala de um reino que virá fantasioso. A palavra de Deus não nos diz para imaginarmos ou criarmos ilusões a respeito daquilo que faremos ou seremos com o Senhor. Aquilo que nós já somos,
aquilo que nós já temos está aqui na palavra de Deus. Se Deus já te colocou em algum lugar, se Deus já te deu uma família, se Deus já te deu paz, se Deus, paz no sentido e paz também, se Deus te deu paternidade, se Deus te deu recursos, é porque Ele quer que você viva e cumpra o teu propósito naquilo que Ele já tem te dado. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito lhe colocarei. Então, nós precisamos entender que a consistência do reino de Deus, da pregação do Senhor, a consistência da palavra de Deus vivida nas nossas vidas, ativa nas nossas vidas, ela é consistente e ela depende que nós tenhamos uma mentalidade que precisamos viver e cuidar daquilo que Deus já tem nos dado. E não podemos ou não devemos nos iludir com fantasias ou com sonhos que não estejam de acordo com aquilo que Deus tem planejado para mim e para você, que Deus tem planejado ou tem projetado na sua palavra para aqueles que o buscam. Precisamos entender que dia após dia Deus vai nos acrescentando. E se nós dependemos do Espírito Santo, se nós temos comunhão com o Espírito Santo, Ele vai nos orientar aquilo que precisamos fazer no nosso trabalho, na nossa casa, no ministério, aonde estivermos envolvidos, os sonhos ou aquilo que precisamos projetar para o nosso futuro. Nasce primeiramente na presença de Deus e o Espírito Santo de Deus gera em nós. E isso não é fantasia, e isso não é ilusão, isso é realidade da palavra, é realidade do reino de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a sua família, para aquilo que você tem colocado a mão, para o teu trabalho, para o teu ministério, para o teu futuro, para o nosso futuro. Então, vou ler novamente esse provérbio, esse versículo. Quem se dedica ao trabalho de sua própria terra, colherá com fartura. Mas o que vai atrás de ilusões é insensato. Que Deus nos encontre sábios, buscando aquilo que tem consistência. E a consistência é a pregação da palavra de Deus. A consistência está na palavra de Deus. A consistência está nos ensinamentos do Senhor Jesus. Que Ele não veio nos pregar ilusões. Ele veio nos pregar realidade. O reino de Deus é realidade. E eu já habito, eu já faço parte do reino. E eu vou viver a vida eterna. Eu e aqueles que eu amo. Eu e minha família. Vamos viver a eternidade com o Senhor. Isso não é ilusão. Isso é uma realidade. Se você crê, medite novamente nesse texto, ouça essa palavra novamente, se for o caso, pense nisso e viva uma realidade da palavra e dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Tchau!